A corticeira do banhado é uma árvore típica do bioma Pampa. Sobrevive ao rigoroso inverno, resistindo à chuva e ao solo encharcado. Renasce na primavera para enfrentar o verão escaldante e seco destes pagos do sul. Representa a força e a persistência do povo que vive às agruras deste raro bioma. Assim, com essa grandiosa simbologia, é que esta corticeira do banhado foi plantada no campus Bagé, da Universidade Federal do Pampa, em 2017, pelo projeto Arvorecer. A Universidade Federal do Pampa, no ano de 2025, é como uma linda corticeira, em pleno crescimento e símbolo de resistência e resiliência após muitos invernos e verões. Seus frutos mais esplêndidos são as pessoas, que semeiam o bioma Pampa com seus conhecimentos do presente para colher projeções no futuro. E aí eu iniciei na faculdade, assim, quando eu cheguei a primeira vez que eu vi assim, o campus, para mim foi algo muito novo, porque eu nunca tinha entrado em uma universidade federal. Às vezes a gente visita, assim, faz visitações pela escola, pelo colégio, mas nunca entrei em uma universidade federal. Então, para mim, foi mais que um sonho falar para todo mundo ou compartilhar isso, seja em redes sociais, enfim, que eu tinha passado em uma universidade federal e aí eu pude ver que todo mundo estava torcendo realmente pelo meu sucesso, assim. E até hoje a minha família sempre comemora, sempre, até em grupos do WhatsApp, festas de família, eles dizem que eles estão sempre muito convictos de que a minha força e o meu desejo de se tornar alguém foi sempre maior, além de tudo. Então, eles falam até hoje, eles saudam, né, por eu ser a primeira da família a entrar em uma universidade pública e a primeira também que vai sair dela, se Deus quiser. Então, para mim é muito marcante, desde a descoberta que eu tinha passado no processo do SISU até a minha chegada e aí começar essa aventura, né? Porque é uma aventura estar no meio de tanta gente, estar em outro estado, em uma região que é completamente diferente da minha, uma região que fala diferente da minha, que os costumes são diferentes dos meus. Então, é muito interessante para mim ter a noção de que a gente não sobrevive sozinho. Então, nessa caminhada, eu tive o apoio dos meus pais, eu tenho até hoje, né? Eles são muito importantes na minha trajetória. Enquanto eu estou aqui estudando, posso passar o dia inteiro no campus, eles estão o dia inteiro trabalhando. Então, todo o meu caminho aqui, ele foi marcado por muitas coisas e muitos acontecimentos, nem sempre muito bons, mas acho que os ótimos, assim, ficam sempre marcados na nossa memória e eu tenho comigo que se eu não tivesse as pessoas que eu tenho hoje, acho que teria sido um pouco mais complexo do que foi, assim, do que é. Eu acho que eu consegui enfrentar todas as barreiras que o caminho me propuseram, assim, porque eu tinha pessoas que podia contar a todo momento, desde estudar o dia inteiro e a madrugada toda, a não estar legal e falar com eles sobre isso, eles estar na mesma que eu, eles passar pelas mesmas coisas que eu, a gente todo semestre combinar de qual matéria a gente vai pegar junto, porque não existe mais um mundo assim em que eles não estejam comigo. Então eu acho que é muito importante, para mim foi muito importante e muito marcante a presença desde os meus familiares, primeiramente desde os meus sonhos, depois os meus estudos que me fizeram chegar até aqui,
até o apoio dos meus familiares e principalmente agora com a ajuda que eu tenho de todos em todos os âmbitos, desde os professores com quem eu realizo pesquisas maravilhosas, até os meus amigos que estão comigo 24 horas o tempo todo. A Unipampa é uma realidade recente. Há pouco mais de 20 anos, a região da Campanha Gaúcha do Rio Grande do Sul oferecia poucas oportunidades de educação gratuita para a formação do seu povo. Para frequentar a única universidade da região, era preciso ter boas condições financeiras, uma realidade de poucos, um cenário com o qual toda a região sofria. Faço parte de uma geração que, para estudar, precisava sair da cidade e só podia sair da cidade quem tivesse grana. E quem ficava só tinha alternativa para pagando. Então, muito poucas eram as pessoas que conseguiam fazer seu nível superior. Sou de uma geração que um dia sonhou a possibilidade de uma universidade pública gratuita e que, em meados dos fins dos anos 70 e início dos anos 80, só sonhava. A gente sonhava que um dia poderia ter. E qual não é nossa surpresa, o nosso carinho, que passados aí muitos anos, a gente então tem a Universidade Federal aqui com a gente. Assistir, na verdade eu assisti pela televisão o dia que nasceu a universidade, foi um momento muito emocionante para mim, que sim, vim de uma geração que sonhou essa universidade. E por motivos profissionais, trabalhava fora da cidade na época, quando voltei para casa, que consegui voltar para Bagé, começou o meu namoro, literalmente o meu namoro com essa instituição de ensino superior, uma vontade de voltar a estudar. Não sabia nem se conseguiria, porque faziam 20 anos que eu não estudava. No ano de 2008, eu me inscrevi no último vestibular, antes que a universidade só recebesse pelo processo seletivo do Enem. E, para minha surpresa, passei no vestibular e ingressei nesta casa no ano de 2009, nesta casa que eu chamo minha casa, Universidade Federal do Pampa, Unipampa. Eu gosto de chamar de minha Unipampa, com todo amor e carinho, porque quando eu ingressei na universidade, para fazer o curso de letras, português e espanhol e as respectivas literaturas, nós tínhamos aulas em diversos lugares. Um dia a gente tinha aulas lá na UERGS, outro dia a gente tinha aulas no Colégio Auxiliadora, outro dia a gente tinha aulas ali na escola, ali onde funciona hoje a escola Frederico Petrucci. A gente tinha aulas por vários lugares, a gente se deslocava para ter as nossas aulas. E eu nunca consegui esquecer o dia que a gente veio aqui e nossa primeira aula aqui, só tinha um bloco construído e a gente veio ter aulas. Foi muito emocionante. E eu digo que é muito emocionante porque, sendo de uma geração que sonhou uma universidade, ver esta universidade cheia de jovens daqui da cidade e de fora da cidade é de uma grandeza que às vezes não se encontra nem palavras na língua portuguesa para falar o que isso significa. E para mim, Nara, o que significa a Universidade Federal do Pampa? A oportunidade de retomar os estudos 20 anos depois, fazer um curso de letras que, em média, que naturalmente termina em 4 anos, mas que eu só consegui terminar em 6 por conta da minha profissão. Eu sou policial civil, hoje aposentada, uma comissária de polícia civil aposentada, mas quando ingressei para fazer a graduação eu trabalhava muito. Então, fiz a graduação e a graduação vai abrindo fronteiras para a gente que vai estudando na universidade. Nasceu uma especialização, e lá foi a especialização, onde eu fui conhecendo outras pessoas, e aí fui mordida por um bichinho chamado pesquisa na especialização, e eu vou chamar de bichinho porque ele morde a gente vê pesquisa em todo canto depois que aprende o que é uma pesquisa, e que tudo pode virar um objetivo, e que tudo pode virar uma nova construção de conhecimento.
fazendo a especialização e a universidade crescendo e a cidade crescendo. Outras pessoas, outras culturas se misturando. A diversidade que veio para Bagé, ela foi totalmente salutar. A cidade cresceu imobiliariamente, economicamente, socialmente, artisticamente. São muitas pessoas, muitas diversidades conversando, dialogando. E mal eu tinha terminado a especialização e nasce, literalmente, o primeiro mestrado acadêmico em ensino. E eu, abusadamente, participei do processo seletivo e uma daquelas 25 vagas foi minha. Então, quando a gente quer muito uma coisa, batalha por ela e ela vem na nossa mão, é uma sensação indescritível. Então, aqueles 2 anos de mestrado, para mim, foram maravilhosos. A gente trabalhou muito, escreveu muito, participou de eventos do norte a sul do país, literalmente, inclusive fora do país. A gente só não fez chover, como a gente brincava em turma da primeira turma de mestrado acadêmico em ensino. Terminado o mestrado, a gente entrava num processo doloroso para a humanidade, que foi a pandemia, e ainda assim, depois de ter feito uma graduação, uma especialização e um mestrado, a gente começa a sonhar aquilo que em menina eu jamais imaginei, um doutorado, que só foi possível num processo seletivo, em pleno processo pandêmico, porque a Universidade Federal do Pampa existe, porque eu fui aluna daqui, porque eu sou egressa daqui e, para minha alegria, participei do processo seletivo em pleno processo pandêmico na Universidade Federal de Santa Maria e uma das vagas do doutorado também foi minha. Eu precisava só de uma, tinham 2, né? Mas eu precisava só de uma. Então, durante 4 anos e meio, a Universidade Federal de Santa Maria foi minha casa. E não, né, se pode dizer diferente, a Universidade de Santa Maria também tem uma história com a Universidade Federal do Pampa, né? Então, para mim, Nara, a Universidade Federal do Pampa, a nossa Unipampa, a minha Unipampa, como eu gosto de chamar, para mim foi um diferencial completamente de águas no meu crescimento pessoal, no meu crescimento cognitivo, no meu crescimento como ser humano, literalmente como ser humano. Então, hoje eu sou aposentada da polícia, mas atualmente, por conta de todos esses processos, por conta de todas essas construções de conhecimento que foram possíveis, eu estou lá junto ao município, auxiliando na implantação do programa de escola em tempo integral, da primeira escola de tempo integral, do 1º ao 9º ano da cidade. E isso é possível porque eu passei por esta casa, porque eu vi literalmente esta casa ser erguida tijolo a tijolo, porque eu fui ainda de uma geração que um dia sonhou a possibilidade de ter uma universidade aqui. Porque na década de 80, estudar nível superior não era fácil. Hoje, a Unipampa é literalmente o nosso quintal. Ela é nossa e ela é para todos nós. A memória coletiva de um povo é forte como uma corticeira. Ela sobrevive ao tempo, guarda marcas, sentimentos e afetos. Bagé e toda a região clamavam por formar seus filhos, vislumbrando assim um novo futuro. Desse clamor é que surgiu a ideia de tornar federal a única universidade particular da região. Era uma medida que atenderia 2 necessidades: salvar financeiramente a universidade da região da Campanha e, ao mesmo tempo, oferecer ensino superior gratuito a todos. Mas, para a surpresa de muitos, o anúncio da criação de uma nova universidade ecoou como o vento minuano e transformou esse processo em um marco histórico no coração do bioma Pampa Gaúcho, despertando emoção e esperança em quem, há décadas, sonhava com essa conquista. Aquele distante dia de inverno ensolarado, em 27 de julho de 2005, não representou apenas o surgimento de uma instituição, mas a realização de um sonho coletivo.
o reconhecimento da riqueza cultural, ambiental e humana do Pampa, que a partir de então se transformava em espaço de saber, pesquisa e futuro. Os meses que antecederam julho de 2005 foram de imensa expectativa. Os jornais abordavam as múltiplas dimensões do processo de federalização e diferentes setores da sociedade civil demonstravam seu apoio. A classe política estava mobilizada. Foram organizadas caravanas, abraços simbólicos, distribuição de materiais informativos e inúmeras reuniões até a confirmação da presença em Bagé do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foi 4 de março, provavelmente a primeira reunião que nós fizemos, mas os jornais devem trazer, que eu fiz na Urcamp com a direção da Urcamp sobre a crise que a universidade enfrentava. E eles me relataram, a ideia era buscar um financiamento junto ao BNDES para poder pagar os salários atrasados dos professores. E eu resolvi, não, eu vou ligar para o deputado Pimenta, que é Paulo Pimenta, que é meu parceiro, meu amigo. E aí troquei uma ideia com ele. E a gente resolveu, antes de fazer qualquer movimento em busca de um financiamento, conversar com o ministro da Educação. Então, primeiro ele disse, não, eu vou aí para nós conversar. Liguei para ele e disse, eu vou aí. Ele veio. Aí conversamos, ele viu a gravidade da situação e nós aí decidimos ir a Brasília falar com o ministro da Educação. Fomos. Foi aí que surgiu a ideia que o Tarso apresentou de nós trabalhar a possibilidade de uma federalização. Mas no curso do movimento a gente começou a perceber que não havia possibilidade. Porque como é que uma medida provisória vai federalizar professores sem concurso? Servidores da universidade sem concurso? Os prédios? Até poderia, por uma medida provisória, a União assume tudo e abate nas dívidas ou usa o dinheiro para indenizar professores, enfim. Mas não tinha como atropelar a Constituição que diz que o ingresso no serviço público é através de concurso, né? E aquilo foi, no decorrer, a gente foi percebendo que ela ganhava força, mas havia cada vez mais um compromisso de nós encontrar uma solução para a universidade. Ao final, a gente acabou conquistando uma nova universidade. E aí, pô, mas agora, se já estava mal agora com uma outra universidade pública, aí vai piorar. Não. Nós entendíamos que haveria, com isso, um fortalecimento de um polo regional de educação. A ideia é fazer um polo. A ideia continua, e eu acho que estou cada vez mais convencido de que o desenvolvimento dos municípios de fronteira passam pela criação de polos como de educação e como de saúde. Dá para ver o seguinte, de 2005, quando foi criada a Unipampa, foi anunciada a Unipampa, depois começa a partir dali os movimentos, até 2021, que foi o último PIB divulgado pelo IBGE, a economia de Bagé cresceu 10%. O PIB bagense cresceu 10%. Isso, no meu entendimento, é fruto foi crescendo aos poucos, da implantação da universidade. O que vai uma avaliação crítica neste momento tende a diminuir significativamente se continuar uma política de professores dando aula de casa, esse ensino virtual que perde qualidade, perde isso aqui, perde a convivência, perde o debate, a troca de ideias. E toda essa estrutura funcional, tudo dando aula de casa, trabalhando. A reitoria não tem quase mais ninguém, mas eu acho que é muito ruim isso, né? Acho que
digamos assim, uma das grandes coisas de uma universidade é o ambiente onde tu pode produzir, onde tu pode debater, onde tu pode aprender, ensinar, trocar ideias. É o ambiente universitário. Nada substitui o ambiente universitário. 20 anos atrás, eu estive aqui nessa praça como repórter do jornal Correio do Sul, esperando um anúncio de uma federalização da Urcamp, que na verdade se tornou o anúncio da criação da Unipampa. Bom, na época foi uma efervescência muito grande aqui em Bagé, né? A vinda do presidente Lula, o anúncio, né, de uma saída financeira para a Urcamp, que passava por uma grave crise na época. Bom, eu era uma repórter de 23 anos, cheia de expectativa, e eu vi nessa oportunidade a chance de chegar perto de um presidente. Bom, fiz o credenciamento e acho que mais ou menos uma semana antes, no jornal já começou toda uma preparação para a vinda do presidente, né? Organização da segurança, já tinha assessores deles aqui no hotel, então foi todo um envolvimento à espera desse grande dia. Eu me lembro que o grande desafio para mim era chegar perto de um presidente. Então cheguei no jornal e aí tinha recebido a notícia de que a imprensa não ia poder ter acesso à equipe presidencial e que a gente ia ficar num lugar cercado, né, apenas filmando de longe. E aí eu comecei durante uma semana ir atrás da assessoria da presidência, vinha no hotel todos os dias e insisti bastante para que eu pudesse ter esse acesso. E até que esse dia chegou. E acredito que algumas horas antes desse tão esperado anúncio da federalização, a gente teve a notícia de que ia ser, na verdade, a criação de uma nova universidade. Para todos foi uma surpresa, né? Para nós, porque foi anunciado em cima da hora, talvez de frustração também. Eu me lembro de ficar bastante surpresa com isso, assim. Toda a redação, toda a imprensa, já acho que algumas horas antes já sabia disso. Na época eu era imatura, ingênua, não tinha tanta experiência e eu acho que, para mim, naquela época, o mais importante mesmo era chegar perto do presidente. Não sei, eu acho que na época foi o que fluiu, assim. E aí eu tinha convencido os assessores de que eu ia conseguir nesse dia. Então, quando o presidente foi para a inauguração do primeiro refeitório Fome Zero do Brasil, que foi na escola Pérola Gonçalves, chegando lá eu tive esse acesso, né, com um combinado de que eu entregaria o gravador e entregaria minha credencial. Não chegaria perto do presidente como repórter, não poderia entrevistá-lo, mas eu consegui a grande foto que eu queria. A movimentação foi até mais tarde, eu lembro que a gente fechou a edição bem tarde nesse dia, foi uma loucura, assim, poder também transmitir para o público na época, né, tudo que tinha acontecido, porque foram meses de espera, né, de uma luta por essa federalização da Urcamp e, por fim, o anúncio de uma universidade que hoje completa 20 anos. Provavelmente eles já tinham organizado isso há muito tempo, né? A surpresa foi para nós, mas eu acho que, enfim, foi um legado grande e importante para a cidade. Hoje, como professora, eu penso assim na formação de novas gerações, de um corpo docente para a cidade que está atuando nas escolas, que está formando novos professores, novos profissionais. Então, eu acho que olhar para trás e ver nesses 20 anos, assim, eu tenho orgulho do trabalho que a gente fez na época de documentar isso com veracidade, com responsabilidade, com comprometimento. Eu acho que foi impecável o trabalho que a imprensa fez na época, não só o meu trabalho, mas de todo mundo que trabalhou na época. E chegamos aqui hoje. E naquele ano, então, surgiu um movimento que circulou em vários municípios da região da Campanha, onde existia a Urcamp, que eram mais ou menos uns 8 municípios, que pegavam desde a fronteira aqui com o Uruguai até a fronteira com a Argentina, indo até São Borja, Itaqui, por ali. E começaram a acontecer eventos que eles chamavam de caravanas, porque se faziam eventos em praça pública em prol da federalização da Urcamp. As pessoas colocavam adesivos nos carros para fomentar o interesse coletivo e uma certa pressão para que a Urcamp fosse federalizada. Então, que a universidade, que naquele momento os alunos pagavam, pudessem cursar gratuitamente. Houve uma expectativa muito grande naquele ano para que isso acontecesse. Lá no final de julho de 2005, então houve um evento na cidade, na praça principal daqui de Bagé,
que participaram, em torno de umas 40 mil pessoas, um pouco mais talvez, para anunciar o que seria a federalização da Orcamp. Mas naquele momento houve aconteceu na verdade uma novidade, porque aquilo que as pessoas esperavam, que era ver a universidade federalizada, no fim o que aconteceu foi que eles anunciaram a criação de uma nova universidade, que eu estava na praça nesse dia. Chegaram ônibus de todas essas cidades que eu falei, que participaram, né? Caçapava, Dom Pedrito, São Borja, Alegrete, várias cidades que haviam se engajado nessa ideia de federalização da Orcamp, e o presidente da República, outros políticos dos diferentes municípios da região, então anunciaram a criação. Eu me lembro que eu recebi um folder, que era um folder mais ou menos desse tamanho, assim, que falava que se chamaria universidade... eu não me lembro agora, mas não era Unipampa, era UF Pampa. Tinha o Fzinho de federal. E dizia ali uma lista de cursos que iam ter em cada município. Particularmente, nos meus quase 45 anos de vida, nunca vi tanta gente reunida no centro de Bagé como naquele dia. O primeiro ato que nós fizemos foi em Caçapava do Sul. Nós chegamos em Caçapava do Sul, parou a cidade, gente. Parou. Nos esperaram numa carreata, nós chegamos numa carreata. Quando nós estávamos chegando no centro, os comerciantes começaram a baixar as cortinas das lojas e ir para o evento. O evento era num ginásio, bem no centro. Não coube mais ninguém, um monte de gente na rua. E assim, em cada lugar que nós íamos, era esse sentimento. E nós mandávamos para o Tarso. O Pimenta ia para Brasília, eu ficava aqui, continuava. Só que ele voltava aqui, nós fazia mais 2, 3. Fizemos 23 encontros. E cada encontro, por exemplo, em São Borja, foi muito grande. Em Alegrete, tinha 7, 8 mil pessoas. O prefeito, que era um cara de direita, mas tinha uma formação da igreja. José Rubens Pilar, era um cara que acreditava na educação. Quando nós falamos, ele topou a ideia. E as 2 vereadoras do PT, isso aí é demagogia, isso aí. Claro, o ceticismo delas foram no ato, mas achando isso é demagogia de uma idade do Pimenta. Pior é que disseram, né? E o prefeito acreditou. O cara acreditou mais em nada. Mas tinha 7 mil pessoas, elas estavam lá. E lá nesse dia foi que para mim caiu a ficha. Por quê? Porque Alegrete não pertence à região da campanha. Então, quando eu fui falar, eu lembrei de essa nova universidade não pode se chamar uma nova Orcamp, Universidade da região da campanha. A campanha é aqui, lá é Fronteira Oeste. E aí, no meu discurso que eu falei, que nós tínhamos que criar uma nova universidade, que era a Unipampa. Aí ficou esse negócio da Unipampa, começamos a chamar de Unipampa. Foi no Alegrete. E então, isso é uma coisa interessante, assim, que para mim marcou. Em cada cidade que nós tínhamos, porque na verdade é em cada cidade, nós temos 20, eram 8 municípios que tinha o campus da Orcamp. E nós fizemos atos em outras cidades, no entorno, né? Em todas elas, muita gente, porque as pessoas frequentam. Lá em Manuel Viana, os filhos de Manuel Viana estudam em Alegrete, por exemplo, né? E aqui em Bagé também. Aqui em Bagé a gente fez um ato, foi um abraço na Orcamp, foi um ato muito legal, significativo, né? Mas não fizemos nenhum ato público, porque a ideia era fazer o último aqui. Então a gente fez o abraço e depois fez o ato público com, né, muita gente assim. E o sentimento era de confiança que ia dar certo. Era de confiança, e por isso as pessoas participaram.
Passado o impacto inicial do anúncio da Unipampa, um novo capítulo foi iniciado. Era preciso implantar o projeto da Universidade Federal da região no bioma Pampa. Muitas tratativas, negociações e personagens foram necessários para desenhar o que hoje é a Unipampa, marcando um período de intensas mobilizações e de negociações entre diferentes esferas de governo, de educadores e da comunidade local. O som das máquinas, o vai e vem de trabalhadores e o surgimento das primeiras construções simbolizavam o nascimento de um espaço destinado ao conhecimento e à transformação social. Entre desafios logísticos, limitações orçamentárias e o desejo coletivo de fazer história, a universidade começou a ganhar forma, tornando-se um marco de esperança e desenvolvimento para toda a região. Que depois de anunciada a criação da universidade, iniciou todo um processo de definições muito importantes. Eram inicialmente 8 municípios. Aí, numa reunião com o ministro Tarso, nós pensamos assim: vamos implantar, o MEC, na verdade, foi quem pensou, vamos implantar 4 de um lado e 4 do outro. As da região aqui mais próxima ao UFPEL e a da região mais fronteira oeste, das bandas lá da Argentina, digamos, né? A Universidade Federal de Santa Maria. O reitor de Santa Maria é ok. O reitor da UFPEL, o César Borges, utilizou do poder que ele tinha naquele momento, muito meu amigo, meu parceiro da época, foi. Mas ele disse: não, eu faço, mas nós temos que botar uma unidade em Jaguarão. Então, Jaguarão entrou na carona, pelo César Borges, por isso que entrou. E quando nós pegamos o mapa do estado, nós observamos que ficou um buraco, literalmente um buraco grande, assim, né? Porque quando tu olha o mapa e tira Quaraí, Barra do Quaraí e Uruguaiana, ficou um buraco ali. Aí o governador olhou e disse: vamos estudar a possibilidade de Uruguaiana. E atendendo muito, ele lembrou de Uruguaiana também, porque de um vereador que nós tínhamos lá que não parava de encher o saco, ele ia em tudo que era lugar que Uruguaiana tinha que ter, Rogério Moraes. E ele, acho que se reuniu umas 3 vezes com o Tarso, onde que o Tarso ia, ele ia atrás. E aquilo pegou, um negócio impressionante. Então, aí entrou Uruguaiana. E aí uma definição importante era saber o seguinte: o que cada cidade leva de centro. Como eu coordenava todo esse movimento com os prefeitos, eu acabei deixando o Bagé não. Hoje, eu talvez fizesse diferente. Eu pegaria uns 3 centros para cá. Mas aí ficou. Uruguaiana pegou o centro de saúde porque na negociação surgiu a venda do patrimônio da PUC Uruguaiana. E aí entrou o prédio lá da área da saúde. Depois, aí foi os movimentos, alegria de engenharia, aquelas coisas, cada um. E ninguém queria educação. E aí, como São Borja não, Jaguarão não tinha muita força no negócio, porque ganhou de graça, ganhou sem ter feito nenhum esforço, ficou com a educação. E nós, em Bagé, ficamos com a educação. E mais esse outro das engenharias, né? E onde está a química? Quem é a química? Tu? Não, tu. Mas todas são importantes. Para nós, todas são importantes, são centros de formação. Né? Então, essa foi uma decisão. A decisão de como é que seria
A implantação é que deveria ter sido feita. Aí eu reconheço que nos faltou, digamos assim, um pouco mais de paciência para a gente ouvir a comunidade, os pensadores. Eu levei um pau, uma forte crítica de um dos grandes arquitetos do Rio de Janeiro, não lembro o primeiro nome dele, Sérgio, se não me falha, Ferraz. Dá para ver. Ele fez uma carta dizendo do nosso equívoco de termos criado campus universitário afastado do centro da cidade, com uma identidade visual. Não é por isso que ele criticava, ele era porque nós deveríamos ter ocupado os prédios vazios, grandes, no centro da cidade, colocando os estudantes, professores a conviver na vida real de uma cidade. E me citou vários exemplos positivos do que aconteceu na criação de universidades pelo mundo afora. E o erro de onde foi feito um modelo como o nosso. Só que quando ele fez essa crítica, já não tinha mais como voltar atrás, porque nós já estávamos, já devia estar em obra. Como eu disse, com a identidade visual, todos os prédios são parecidos. Assim, tu olhar a universidade só em olhar a arquitetura do prédio. E aí nós fomos atrás das áreas. Cada prefeito, né, foi identificando. Nós aqui e doando. Nós aqui, o que eu fiz? Eu pensei o seguinte: uma universidade ela vai gerar exemplo de Santa Maria. Que eu não conheci Santa Maria antes, mas eu sei. Santa Maria, aquela região só tinha base aérea, não tinha nada. E quem conhece Santa Maria, busca a história de Santa Maria, vai ver que Camobi é uma cidade hoje. E é uma cidade que se construiu a partir da UFSM. Então, assim, imagina, aqui em Bagé isso vai acontecer no futuro, vamos olhar para frente. E aí eu tornei público o interesse de quem... Eu tornei pública a possibilidade de se ofertar uma área para a Unipampa. Nós imaginamos na época 30 hectares, foi o que a gente conseguiu, podia ter sido mais. Não quero vender. Muitos queriam vender. E o Minotto teve uma visão, o cara olhando para frente, tanto que nesse negócio quem ganhou dinheiro, está ganhando e vai ganhar, é ele. Ele deu os 30 hectares dentro de uma área de 160, 170. Então imagina, os condomínios, tudo que ele vai poder fazer ali. Então a gente ganhou a área. Isso foi tornado público, através, eu lembro se eu fiz um edital, que tipo de chamada pública, que cada um poderia ofertar a sua área, né? E o único que ofertou, na verdade, foi ele. E por isso a Unipampa foi para lá. Então, essa foi a escolha. Outros lugares, né, foi diferente. Santana do Livramento, por exemplo, a área foi ofertada num lugar onde antes tinha sido um lixão, fizeram um aterro, fazer uma universidade de cima, daqui a pouco explode, imagina, com gás. Né? Aí não tinha outra área. Encontraram, a própria universidade foi que comprou o prédio de uma escola particular, né? Que é um prédio grande, aí tinha mais espaço, construíram, hoje nós temos um belo... Seria um modelo de Santana do Livramento, que poderia ter sido aplicado. Mas, enfim, essa é a história. Um dia talvez a gente vai ver se isso foi certo ou não. O que ajudou a desenvolver aquela região de Bagé, não há dúvida. A Malafaia era um dos bairros mais problemáticos de Bagé do ponto de vista da segurança. E hoje se valorizou. Enfim, temos um outro bairro lá. E foi muito interessante no dia que começou a história da doação da universidade. Eu falei com o Maynard numa reunião que ia ter na CIBA e falei para ele que eu tinha uma área para fazer a doação para a universidade, dos 30 hectares que a universidade precisava, e ele me comentou: Minotto, eu já tenho um projeto pronto, onde é o cartódromo, ninguém quis fazer a doação da área para a universidade, sim queria vender por um valor superfaturado. Eu disse: não, do Maynard, mas eu estou fazendo a doação da área, e no entorno da área eu tenho condições de desenvolver um loteamento grande
para receber os estudantes não só da nossa região, como do Brasil inteiro. Daí passou umas 2, 3 horas, eu cheguei em casa, o telefonema do prefeito, ele mesmo falou comigo, disse assim, um minuto, pega o teu mapa e vou lá na universidade, lá no local onde estás pretendendo fazer a doação, que eu vou levar meus engenheiros lá para ver a área, para conhecer a área então. Daí viemos para cá, todos os engenheiros olharam a área, fizemos uma habitação em toda a área, que é uma área de 173 hectares, e é só que a minha exigência que eu disse para a só que eu quero que faça a doação da área no meio da área, para mim poder desenvolver o loteamento no entorno para receber os estudantes de fora e até para a valorização da área. Lógico, eu sabia que a valorização da área ia ser certa, né? Porque onde tu imaginou uma universidade federal em Bagé no meio da minha área, pensava assim comigo, vai ter um desenvolvimento muito grande. Inclusive, na época, eu me lembro que tinha um primo meu que estava aqui, que morava em Caxias, e dizia, nós temos Caxias, uma cidade grande, uma metrópole, não tem uma universidade federal, e vocês aqui em Bagé, com 120 mil habitantes, estão ganhando a universidade federal aqui numa região que é tão pobre, sempre mexer comigo, que é uma região pobre da nossa fronteira do Uruguai e tal. Daí começou nessa situação assim, daí o Maynard disse, minuto, só tem uma coisa, eu preciso dessa escritura o mais urgente possível. Eu estou com um projeto pronto, onde é ali o cartório para fazer a universidade. Só que aquele local não é um local próprio, porque tem um bairro aqui muito valorizado já, entendeu? Então não é o objetivo que eu estava pensando e não tem como expandir no entorno, tem um trilho de trem no lado, não tem como expandir a Universidade Federal para fazer os bairros universitários que eu preciso. Então, nessa ida do cartório que eu fui para providenciar a escritura, o cartório falou assim, olha, a avaliação tem que ser feita pela exatoria, porque vai ser uma área doada para a União. Então eu fui lá, me lembro, a Gorete era a diretora da exatoria na época, a exatora, aliás, e eu contei a história para ela. Ela disse, minuto, eu tenho mais de 20 processos aqui na frente para desenvolver, para poder aprovar, inventários que passa por aqui e tal. Mas essa situação, nós vamos lá agora. E a Gorete veio aqui na universidade, aqui no local da área, olhou a área tudo e deu aqui a avaliação na hora. Uma coisa que podia levar 2, 3 meses, 4 meses, e nós perdemos essa vinda do Lula que teve em Bagé para fazer o anúncio da universidade. Então, daí o Maynard disse, não, então vamos marcar a escritura para amanhã, que eu preciso levar a imprensa, levar os vereadores, levar a minha equipe lá para nós assinar a escritura do cartório. Eu dei uma ideia para o prefeito, Maynard, quem sabe nós levamos umas mesas lá para onde vai ser onde é o local da doação, e nós assinamos lá no local, vai ficar histórico. Como tem aqui as fotografias de quando foi feita a doação. O cartório veio até a Unipampa, eu e minha esposa assinamos a escritura. Aqui tinha um público maior no entorno, de mais de 200 pessoas, só que não aparece nessas fotos aqui. Então a imprensa fez depois a entrevista, nós assinamos a escritura e tudo e tal, e até a imprensa me perguntava por que eu fiz essa doação da área quando muitas pessoas queriam vender a área por um valor até superior. Eu digo, eu cheguei em Bagé, eu não tinha onde cair morto praticamente. E eu consegui tudo isso aí graças ao povo de Bagé para a recepção efetiva. A imprensa falou assim, não era isso que eu queria ouvir. Eu queria ouvir que eu ia ganhar muito dinheiro em cima disso aí, entendeu? Então assim, eu e a minha esposa hoje moramos aqui no bairro, porque nós acreditamos no bairro, porque aqui é um bairro que desenvolveu toda essa região aqui. E na época eu visitei todos os moradores, todos não, mas uma grande parte avisando que ia sair a Universidade Federal. Aqui nesse bairro, era um bairro que tinha um problema de segurança, era um bairro que tinha um problema de valorização. Na época um terreno que custava R$1.000. Eu como corretor, que eu tenho imobiliário já há 40 anos, eu cansei de vender terrenos aqui na volta por R$1.000, parceladão ainda e tal. E hoje, eu avisei muita gente lá que não acreditaram em vender o seu imóvel por um valor bem abaixo do valor de mercado, não hoje, mas naquela época já, e eles se arrependeram, não acreditaram no que eu faria para eles. Então,
E essa região aqui está muito valorizada, graças à implantação do nosso prefeito na época, Mainardi, e a equipe dele, e o presidente Lula. Porque não adianta alguém dizer que nós não precisamos hoje de segurança e educação. O Brasil vive hoje graças à segurança, educação e saúde. São 3 coisas que nós temos que acreditar. E muitas pessoas às vezes criticam essa parte da Universidade Federal. Eu tinha um amigo meu que dizia assim: meu filho vai ter que estudar em Porto Alegre, essa Universidade Federal, não sei o quê. Passou 1 ano ou 2, eu vi o filho dele estudando aqui na Unipampa. E conversei com ele depois na brincadeira e tal. Por que teu filho voltou para Bagé? Porque ele diz que a Universidade de Bagé é uma universidade forte, porque tem uma categoria, acho que é de 1 a 5, né, que é a universidade que parece que estava em número 4. Assim, praticamente com uma boa nota em termos de universidade. E eu continuo acreditando ainda, mais ainda, porque aqui eu fiz mais de 700 terrenos, praticamente todos vendidos. Estou fazendo mais outro loteamento e fiz uma parceria agora com uma empresa de Pelotas, onde está sendo construído um condomínio fechado de primeira linha aqui atrás da universidade, com 90% dos terrenos deles vendidos. E aqui vai ser a maioria médicos da cidade, pessoas, né, compraram com boa condição. Então, assim, o que acontece? Isso aqui era uma área rural, que eu pagava em torno de R$600 por ano de ITR. E hoje a prefeitura arrecada aqui mais de 2 milhões por ano de imposto. Fora o que gera aqui de ICMS, de mão de obra, material de construção, de um bairro que ficou valorizado. Não só o bairro aqui, mas todo o entorno. E outra coisa, é uma zona norte, perto da saída aqui da BR. E agora tem essa rua aqui, que a gente vai interligar na BR. Essa rua aqui foi registrada com o nome do meu pai, do Elcílio Francelino Pereira. Então, assim, eu tenho motivo de acreditar mais na universidade ainda pelo desenvolvimento hoje, pela qualidade da Universidade Federal e pelo tamanho da nossa Universidade Federal. No verão do ano seguinte, mais ou menos janeiro, fevereiro do ano de 2006, começaram a acontecer os primeiros concursos para o ingresso naquela que viria a ser a nova Universidade Federal. Fiz o primeiro concurso quando a Unipampa ainda era tutorado por Pelotas, em 2005, e acabei sendo chamado em outubro de 2007 para assumir aqui na Unipampa. O grande desafio da Unipampa, e eu acho que assim tem uma coisa bem importante, ela foi criada com 2 tutoras. Então, entre o período de 2006 e 2008, que é a lei de criação da Unipampa é de janeiro de 2008, nós éramos tutorados pela Universidade de Pelotas, Federal de Pelotas, e pela Federal de Santa Maria. Então, eram 5 campos tutorados com cada um. E eu sempre digo assim, tutorado com as diferenças que cada uma tinha, né? Então, por exemplo, mesmo nas notas, assim, para os alunos, a UFPEL trabalhava com um sistema de nota em que o aluno tinha que tirar a nota 7 ou ia para exame, e no exame com 5 ele era aprovado. Santa Maria trabalhava com a nota 6, independente do exame, etc. Quando a gente unificou isso, e aí só para dar um exemplo, né, o sistema da Unipampa tinha que entender um aluno com 5,5 aprovado em Pelotas e reprovado em Santa Maria. Então, são particularidades que nós tivemos que trabalhar. E o grande desafio assim, que eu percebi para a Unipampa como um todo, primeiro foi se consolidar numa região suprimida, né, uma região carente economicamente, principalmente na questão da infraestrutura. Então, tanto Pelotas quanto a Universidade de Santa Maria optaram por propostas diferentes de infraestrutura. E aí, assim, a gente está colhendo esses frutos da diversidade até agora. A constituição da Unipampa foi um processo marcado por intensas etapas de planejamento, documentação e construção coletivas. Desde os primeiros registros oficiais e reuniões entre representantes do poder público e da comunidade acadêmica, cada documento elaborado simbolizava um passo rumo à concretização de um sonho comum: o acesso gratuito e de qualidade
ao ensino superior. Aos poucos, foram criados os diferentes setores que dariam sustentação à nova instituição. Departamentos administrativos, coordenações de curso, conselhos acadêmicos e espaços de pesquisa, todos pensados para garantir a autonomia e a eficiência na gestão, transformando um sonho coletivo em uma universidade viva, plural e comprometida com o desenvolvimento regional. Pampa não tinha nem o regimento geral dela constituído, né? Então a gente teve que criar, e eu fiz parte de uma comissão que trabalhou, que fez a proposta de regimento como a gente tem hoje. Legal de uma universidade pública é justamente, e numa universidade pública em que todos estão começando, como foi naquele momento, a gente fazia tudo, né? A gente era responsável por fazer a encomenda dos livros, a gente era responsável por escrever os projetos pedagógicos dos cursos, a gente podia criar o projeto que a gente quisesse, porque não tinha nada, então a gente criava e fazia o que a gente queria. E essa liberdade, assim, me deu muita experiência. A biblioteca funcionava numa salinha que era um refeitório, numa parte, metade do refeitório. Foi feito umas divisórias de madeira e a biblioteca era uma peça, assim, pequena. Eu lembro que na época nós tínhamos 157 livros vindos da UFPEL, porque nós primeiros fomos apadrinhados pela UFPEL, então as compras eram feitas pela UFPEL, as estantes eram compradas pela UFPEL, tudo era feito pela UFPEL. Tinha umas estantes muito ruinzinhas, assim, qualidade ruim mesmo. Eu lembro de uma história muito engraçada que a minha mesa ficava embaixo de uma torneira. E um dia aquela torneira estourou. E molhou tudo. Molhou a mesa, molhou o computador. A mudança foi uma coisa bem traumática, porque não quero falar de coisa muito ruim, mas essa parte tem que falar. Foi o quartel que nos auxiliou. E vocês imaginam que depois de 2, 3 anos eu já estava com um número considerável de livros, tipo 6 mil livros eu já tinha na biblioteca nesta época. E nós não tínhamos assim, eu na época só como única servidora eu não tinha muita ideia de como eu faria esse translado sem danificar nada. O que me ocorreu foram sacos de lixo. Eu pensei assim, eu vou pegar os livros, vou numerar as estantes, vou numerar os sacos de lixo, vou organizar direitinho dentro do saco de lixo em pezinho pro pessoal do quartel carregar. E assim foi feito. Não era uma visão agradável, né? De ver os nossos livros, nossas obras. Eu, como recém-formada, né, bibliotecária, mas tudo bem, precisávamos ter alunos. Então, nós divulgávamos mesmo em Pampa, a gente corria atrás de aluno realmente. Os vestibulares eram colégios e colégios na cidade, cheio de pessoas disputando 50 vagas. Época de matrícula era um grande evento. Parávamos todos os setores para ir fazer matrícula. A presença de uma universidade pública ao sul do bioma Pampa transcende os muros da instituição e se entrelaça com as histórias de vida de todos que ajudaram a construí-la. Para os trabalhadores que ergueram sua história, cada capítulo escrito representa a materialização de um sonho coletivo, símbolo de progresso, pertencimento e futuro. Para estudantes, professores e servidores, a universidade tornou-se um mundo de oportunidades, onde o acesso ao conhecimento transformou destinos e fortaleceu comunidades inteiras.
No ritmo do vento que atravessa os campos do Pampa, multiplicam-se histórias de superação, orgulho e esperança, mostrando que essa universidade não apenas ensina e pesquisa, ela pulsa junto com o povo, enraizada na terra e na memória de quem acredita que a educação é o solo mais fértil para o futuro. Isso é uma coisa que até hoje me marca bastante, que é aquela frase assim que muitas vezes a gente escuta, que é: eu sou o primeiro da minha família a entrar na instituição pública, sou o primeiro a conseguir completar o ensino superior. Então, isso é uma coisa que a gente percebe que transformou a região, transformou o olhar da região. Quando eu cheguei aqui, a cidade ainda era aquela cidadezinha pequena, que, né, ninguém sabia nada, praticamente a maioria das pessoas, se não tinham condições de estudo, de pagar a universidade ou ir embora, sair da cidade, não tinham um curso superior. Então, nós recebemos aqui pessoas que eram o primeiro da família a ter acesso, pessoas que não acreditavam que iam ter essa oportunidade. Então, isso tudo nos motivava a dar o melhor de si, né? E demos muito da vida, da nossa vida, para chegar até aqui. Eu acho isso. Eu, com quase 18 anos, eu acredito nisso. Eu fico até emocionada, porque nós éramos uma escolha. Olha a potência que nós somos hoje. E eu faço parte dessa história desde o início. Eu tenho muito orgulho. Eu vejo a Unipampa como uma instituição consolidada daqui a alguns anos, como uma instituição reconhecida, porque a gente vem buscando trabalhar cada vez mais para que o olhar para nós seja de um olhar de alguém que faz parte da Unipampa, mesmo não estando frequentando. Então, o meu sonho, a minha utopia é a Unipampa estar, qualquer cidadão de qualquer um dos 10 municípios que a Unipampa está implantada, enxergar ela como sua perspectiva de futuro. Ao reviver tantas lembranças e evocar outras memórias, é impossível não ser tomado por sentimentos de orgulho e gratidão. A criação e o desenvolvimento de uma nova universidade pública no bioma Pampa representam muito mais do que a concretização de um projeto educacional. Simboliza a força de um povo que acreditou no poder transformador do conhecimento. Cada pessoa que contribuiu, desde os primeiros idealizadores até os que hoje mantêm viva sua missão, ajudou a escrever uma história de coragem, pertencimento e esperança. Entre o vento minuano que percorre os campos e o som das vozes que ecoam nas salas de aula e corredores, permanece o sentimento de que essa universidade é um legado coletivo, um farol de oportunidades que ilumina o presente e inspira o futuro. O Pampa, com sua vastidão e beleza, agora abriga também o florescer do saber, como uma bela corticeira do banhado, patrimônio de todos e para todos. Em 2025, a Universidade Federal do Pampa tem seu projeto de desenvolvimento regional em pleno andamento. Está situada em 10 campi, que são Alegrete, Bagé, Caçapava do Sul, Dom Pedrito, Itaqui, Jaguarão, Santana do Livramento, São Borja, São Gabriel e Uruguaiana. Já conta com mais de 10 mil alunos, somando a graduação e pós-graduação, mais de 950 docentes e quase 890 técnicos administrativos em diversas áreas. A Unipampa é hoje o sonho de um futuro próspero transformado em realidade.